estratégia agora que está crescendo, né? Que eu já percebi que vários pacientes estão usando, que é a IA, né? Então, a inteligência artificial, ela tem ajudado muita gente em coisas básicas, coisas que tomam tempo, né? E a gente tem no WhatsApp, né, uma IA que chama Tia Beth. Então, essa IA, ela vai fazer o quê? Ela vai estimar a quantidade de carboidrato, a quantidade de peso dos alimentos que você está comendo, para quê? Para te ajudar com a quantidade de carboidrato. Então, assim, a partir do momento que você tem também essa ferramenta, às vezes na rua, ela se torna muito útil, né? Às vezes você vai comer algo que você nunca comeu, você não tem ideia. Você pode colocar lá. Não é tomar como se fosse 100% verdade, né? Até porque a inteligência artificial, ela erra também, né? Mas é tentar lidar com aquilo ali com aprendizado, né? Então, assim, se ela falou que tem 20 gramas, eu fiz a contagem de carboidrato e a minha glicemia subiu. Então, você já sabe, assim, da próxima vez, fazer uma nota aqui, vou tentar 25, 30 gramas, né? Não é ficar com medo do alimento, achar que é um alimento que faz sempre causar hiperglicemia. A gente tem que ter, né? Tem que aceitar que muitas vezes, da primeira vez que a gente for comer um alimento novo, pode dar errado, né? Então pode dar errado, a gente não vai acertar de primeira, a gente não é perfeito. Então muitas das vezes assim pode acontecer isso, mas você tem que ter um olhar correto, né? Olha só, eu errei aqui, mas por que eu errei? Será que eu estimei errado? Mas a IA está aí para ajudar. Então essa tia Beth é uma coisa que eu estou vendo que tem muita gente que está elogiando, que está facilitando a vida, mas também a gente não pode depender totalmente dela. Então a gente tem que aprender a contar carboidrato sem a IA também. Mas em alguns casos ela pode ser uma mão na roda. É muito legal, né? Quando você tira a foto do prato, ela estima a quantidade de carboidratos, né? Eu Uhum, achei muito interessante esse aplicativo. sim, E a gente também tem que saber, né, ter um norte de como a gente lida com pratos que são totalmente desconhecidos. Então, imagina que você está indo no restaurante, você pega um prato assim que você nunca viu na vida, não é aquele arroz e feijão, não é, sei lá, uma fatia de pizza, não são coisas assim comuns. O que você faz? Você pode, por exemplo, perguntar os ingredientes, porque aí você estima o carboidrato de mais ou menos cada ingrediente. Ah, esse prato, então, ele tem isso de carboidrato. O resto é gordura, proteína, e, e aí você não conta. Olhar o que tem no prato e separar mentalmente os ingredientes. Falar assim, vai mais ou menos isso que tem carboidrato, vai maisena, vai essas coisas que elevam a glicemia, você vai contando e vai estimando o carboidrato. E se for um prato assim muito diferente, você pode aplicar uma dose de insulina antes, né? Então, estimar mais ou menos quanto de carboidrato vai ter naquele prato. Então, às vezes você olha e você fala assim, não, no mínimo 30 gramas de carboidrato aquele prato vai ter. Você aplica 10 gramas de carboidratos, né? Antes, né? Mais ou menos 15 minutos antes, enquanto o prato estiver vindo. E aí depois, quando ele chegar, você vai mais ou menos estimando o resto e aplica o resto. Porque aí você já vai ter uma quantidade pequena, né? Não aplica muito, aplica pouco, né? Mas você já vai ter uma quantidade agindo, vai ter já uma quantidade reduzindo sua glicemia. Isso já vai reduzir muito o impacto glicêmico depois. sim. Essa estratégia da dose preliminar, né? Então você faz uma dose segura preliminar e acompanha 1 hora, 2 horas depois, né? Monitora a glicemia. Às vezes você precisa aplicar um pouco mais, mas é uma dose segura justamente em um contexto onde a gente não tem certeza de quanto carboidrato que tem ali. Então a gente fica mais receoso, né? O que não pode fazer é não aplicar nada e deixar a pessoa comer, porque aí a glicemia vai voar, né? Então você tem que ter uma medida de segurança ali, de verificar se ela deu certo. Aí, se der certo, você aprende com isso, da próxima vez vai dar certo de novo. Ou, se não der certo, você reajusta o método, né? Então tenta algo diferente, né? Então tem que ser tentativa e erro. Nesse sentido, é algo muito importante também. Às vezes a gente vai comer fora e a gente não necessariamente vai comer um prato, vai comer um lanche, uma franquia, né? E aí a gente tem algo que ajuda muito, que são os aplicativos. Então, aplicativos de contagem de carboidrato também nos ajudam muito. Por quê? Porque lá a gente consegue colocar a quantidade,
né? Às vezes a porção. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou comer um hambúrguer de fast food no McDonald's, né? Uma vez ou outra, é algo bom de se fazer, né? Que você faz com prazer. Então, eu vou comer um lanche no McDonald's e aí eu olho o nome daquele lanche. A gente tem aplicativos que permitem que a gente saiba com facilidade quanto de carboidrato tem ali. Então, por exemplo, o aplicativo que eu uso é o Fat Secret, né? Que em português seria Segredo da Gordura. A Ângela, você usa qual aplicativo mesmo? Eu uso Fat Secret. Não, MyFitnessPal. Aham. Então, são dois aplicativos parecidos, né? MyFitnessPal e Fat Secret. A gente também tem outros aplicativos, tem o Glic, né? Tem um aplicativo da Sociedade Brasileira de Diabetes também, que tem uma lista. Tem vários aplicativos aí que a gente pode estar usando para isso, mas eu gosto do Fat Secret, por quê? Porque lá você tem uma diversidade muito grande de alimentos, né? Então lá você acha fácil, desde alimentos mais conhecidos até alimentos mais desconhecidos. E isso ajuda muito para quem está perdido, né? Uhum. Outra coisa que eu gosto de fazer quando eu vou num restaurante, dependendo do restaurante, se ele for um restaurante mais conhecido, uma rede mais assim conhecida, como por exemplo McDonald's, você entrando no próprio site, você acha a contagem de carboidratos de cada alimento, assim como mesmo no rótulo deles que eles colocam. Mas assim, gente, vários restaurantes têm a contagem de carboidratos. Até mesmo esses restaurantes que a gente pede a comida pronta. Vou dar um exemplo aqui de um que me veio à cabeça, que eu já achei a contagem de carboidratos dos alimentos. Montanha Grill. É um que você pede já o prato pronto. Tem. Algumas sorveterias têm. Pipoca de cinema. De cinema específico aqui. A gente De Cinemark. conta a história. Não, acontece assim, que a gente foi num outro cinema que não era essa franquia. Foi a A gente primeira vez que eu fui aí? foi. E a gente comeu a mesma quantidade de pipoca, só que eu usei a contagem de carboidratos do outro cinema para estimar a pipoca do outro cinema que a gente No foi. caso, a gente não achou daquele. Esse corte é apenas um pedacinho da live que a gente grava no Insulina em Dose Dupla, toda quarta-feira, às 8 da noite, na rede vizinha. Segue a gente lá para você não perder a próxima. Né? Não achamos aquele, mas a gente achou que ia dar certo. Mas parece que tinha pipoca a mais que a gente Eu pensei comeu. isso. A glicemia dos dois subiu, mas subiu igual. Uhum. Subiu igualzinha. Tava pré-prandial em torno ali de 100, né? E aí É, subiu para 180, 200 isso, por igual. causa da pipoca. E aí o que aconteceu? A gente usou, né, uma dosagem de carboidrato, uma quantidade de carboidrato que era para uma outra franquia de cinema, né, que provavelmente aquela pipoca, né, G do outro cinema tinha um pouquinho menos. Então ali eles estão estimando para 80 gramas de pipoca, né? E a gente, no nosso pacote de pipoca, tinha 110 gramas, 100 gramas, entendeu? Aí a gente estimou a quantidade errada. Então faltou insulina, faltou aplicar insulina, a gente comeu mais carboidrato do que a gente estava teorizando. E subiu, né? Porque E, pacote de pipoca não é uma coisa assim que a gente fica olhando todos os dias, né? Não é uma coisa que a gente treina no nosso olhômetro. sim. Mas, por exemplo, se a gente for nesse cinema de novo, a gente já sabe que a contagem vai ser outra, né? E Uhum. se a gente for no cinema que tem a contagem de carboidratos no site, a gente acerta, porque tem no site. Uhum. Sim, a gente tem que ser maleável nessa questão, né? Não vai achar que, não posso comer pipoca porque me causou hiper uma vez, sabe? Não, é um alimento proibido. Às vezes as pessoas, elas ficam com essas ideias. Sempre que eu como pizza, a minha glicemia dispara, né? Então, assim, a gente tem que ver por que está disparando, em que horário está disparando, né? Tem diversas estratégias que a gente vai falar depois sobre como ajustar a dosagem de insulina para esses horários, dependendo do tipo de refeição. Então, a gente tem que ser maleável e aprender com os erros, né? Não é achar que, eu tô com vergonha porque eu tive hiper quando eu fui no cinema com a Ângela que a gente comeu pipoca. Não. Tipo assim, vou esconder isso. A gente não vai esconder isso porque até é algo que é normal, né? A gente foi lá pela primeira vez naquele cinema, né? Uhum. Então, assim, não
não tem como ter essa visão de, nossa, eu errei, né, e eu vou esconder o erro, esconder que eu tive hiper. Não. O diabético tipo 1, que faz contagem de carboidrato, ele está sujeito a muitas variáveis. Então, assim, para ele chegar numa contagem de carboidratos bem certa pela primeira vez com o alimento, ele vai ter dificuldade, sabe? Não é algo que a pessoa vai fazer assim com facilidade. Então, a pessoa tem que ter a mente aberta para justamente aprender com esses erros, entende? Tem que saber que vai errar. Primeira vez você vai errar. Você tem que estar disposto a errar. Né? Que nem na escola, quando você está aprendendo as coisas, está aprendendo matemática e você erra. Você vai errar. Você vai errar até acertar. E uma coisa que eu gosto de fazer é que, dependendo do restaurante, ainda mais se eu gosto muito do prato e tudo mais, eu tenho notas. Notas só de alimentos. Né? Então, assim, eu tenho notas só com pratos e coisas que eu gosto e a estratégia que eu usei. Então, assim, dia tal eu fui no restaurante tal, eu pedi tal prato, e aí eu apliquei 30 gramas de carboidrato. A minha glicemia foi para tanto. Próxima vez vou aplicar tanto. Então, assim, deixo tudo anotado. Então, eu tenho uma lista assim, de vários restaurantes, sorveterias, tudo assim, e principalmente meus alimentos preferidos. E às vezes a gente acha, por exemplo, que pizza é a mesma coisa, mas tem uma pizza que tem a borda mais fina, tem uma pizza que tem uma borda mais grossa. Geralmente eu peço pizza do mesmo lugar. Mas vamos supor que mas de algum lugar diferente, aí eu já associo com uma pizza. Eu acho que essa borda é muito parecida com a de outro lugar, sabe? Não, não é aquela pizza da borda mais grossa. E aí eu já consigo acertar melhor a contagem, né? Isso, isso é legal de fazer. Então, assim, quem tá fazendo contagem de carboidratos e usa a insulina, eu recomendo muito que tenha, anote no caderninho ou no próprio celular, tenham notas, uma parte só, assim, de restaurantes e lugares e coisas que você gosta de comer, que não tem, assim, a contagem pronta, e você anote quanto que você chutou, né, e o quanto você aplicou, qual foi a estratégia que você usou naquele dia, e como ficou a sua glicemia depois. Porque você vai ajustando, né? Aquilo serve de ponto de partida. Primeira vez, voltando mais um pouquinho da minha experiência, a primeira vez que eu fui no Outback, e eu comecei a fazer a contagem, né? Eu lembro que eu saí de lá com 400. Quem Uhum. sabe o Outback, assim, conhece. É um lugar assim, que tem muitos carboidratos. Carboidrato e gordura. Não tem tanta opção assim proteica. Assim, tem. Mas Tem. quem vai lá pro Outback vai comer mais carboidrato e gordura, com certeza. Eu fui uma vez. Não, eu fui com você também. Mas a primeira vez que eu fui, eu fui no rodízio, né? Aí eu comi bastante proteína, bastante gordura. E é difícil, né? Porque você. Eu não, eu comi menos carboidrato lá, sabe? Eu comi mais proteína, mais gordura. Então eu apliquei mais doses fracionadas, né? Depois a gente vai falar disso. Mas é interessante, né? Porque você já teve uma experiência totalmente diferente. Você come mais carboidratos lá, né? Então come mais. Exatamente. O que tem lá com carboidrato? Batata frita, né? É a batata, o frango que ele é empanado, né? As sobremesas. Então, assim, eu lembro que eu saí de lá com 400 e eu tinha aplicado muito insulina, mas estava fracionando as doses, né? Por conta da gordura que lentifica essa absorção. Então, eu falei assim, não vou impedir, não vou parar de comer no Outback, sabe? É uma coisa que não é corriqueira, obviamente, né? Não é saudável, mas quando acontecer, eu quero estar preparada para não passar mal de novo. Eu tava me sentindo muito, muito mal quando eu saí. Então eu comecei a anotar mais ou menos o quanto eu como, quanto eu aplico, e agora eu consigo sair, assim, ter essas glicemias pós-prandiais em torno de 140, sabe? Então olha o quanto eu evoluí. E não foi porque eu aprendi a melhorar a contagem, foi porque eu anotei, eu anotava, eu estudava no que eu fazia no Outback. E isso envolvia aprender o quanto eu comia, mais ou menos. Você vai Uhum. aprendendo também. Eu acho que eu como mais ou menos isso, tanto de batata. Eu divido a sobremesa com mais três colegas, três amigos. Então, isso é muito importante, sabe? Saber reconhecer o quanto você come. Você acaba se conhecendo melhor depois com o tempo, analisando isso. Aí, nesses restaurantes que a gente acaba se esbaldando mais, facilita um pouco a vida. Sim, realmente faz toda a diferença a gente ter, né, um olhar assim mais aberto,
Porque a contagem de carboidratos, como você falou, ela não é só pesquisar o rótulo, ver quantos carboidrato tem, fazer regra de 3 para a quantidade que eu vou comer e aplicar. A gente tem diferentes métodos de chegar nessa quantidade de carboidrato, né? Então, às vezes, não vai ter rótulo dizendo quanto de carboidrato que tem numa porção fixa. Às vezes a gente vai ter que estimar, às vezes a gente vai ter que estimar o peso do que a gente vai comer. Aí, nesse peso, a gente vai ter que estimar uma concentração de carboidrato, uma porcentagem ali de carboidrato. E aí, nesses casos, a gente tem que registrar isso em algum lugar, sabe? Então, esse prato que eu comi, que eu não achei informação nutricional dele em lugar nenhum, né? Quanto que eu acho que tem aqui de peso, né? Pelo meu olhômetro. E aí, depois que você definiu essa quantidade, que você registrou no lugar, você vai botar aqui, tem aqui quanto que eu acho que tem de carboidrato baseado no meu conhecimento, né? Então, assim, se for uma massa, um macarrão, você não sabe exatamente qual macarrão é aquele, né, de onde que veio, mas você pode estimar e ter uma noção que é mais ou menos 33, 35% daquele peso, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, né? Tem que ser aberto a isso, sabe?